Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todas estejam bem, né? Com a graça de Deus. Que todos estejam firmes, igual gelatina. Ai, gente, então vamos lá, né? Nessa quarta-feira. Era para ter sido ontem, né? Mas não tive como fazer ontem a leitura, tá ok? Mas a gente vai estar fazendo a leitura da semana das 3 cartas. E trouxe uma novidade, assim, vou ler as 3 cartas do baralho cigano. Ai, baralho cigano não. Vou ler as 3 cartas do tarô, porque eu leio baralho cigano, né? E vou completar a leitura com um baralho cigano, ok? Então, vou fazer uma leitura do tarô e vou estar trazendo mais algumas informações junto com o baralho cigano, ok? Então, vamos lá? Vamos já iniciar nossa leitura, né? Vamos aqui, que é o baralho cigano, tá? Depois, tá? Estou aqui com meu tarô, meu mini tarô, a cartinha aqui, pequenininha. Eu gosto dessa cartinha aqui. Então vamos ver qual a mensagem da semana. E aí, o que vocês acharam da receitinha do xarope da imunidade? Já fizeram? Eu estou tomando, a minha filha, o meu filho, todos nós. Estamos muito bem. É muito bom esse xarope. É excelente. Eu espero que vocês gostem. O gosto também dele, assim, ele é bem gostosinho. Né? E rende bastante. Dá para toda a família. E é muito gostoso de fazer também. Eu coloquei no grupo, né? E é um autocuidado, porque quando a gente cuida da nossa saúde, através dos alimentos, das ervas, né? Naturais, é um autocuidado. Né? Quando a gente faz um alimento, no caso um xarope caseiro, né? Artesanal, é um autocuidado, é um momento também da gente se conectar com a gente, de a gente se focar, de a gente se tranquilizar a mente. É muito bom para o nosso mental. Como qualquer atividade, um artesanato, né, que vocês possam fazer, né, nos ajuda na concentração, que nós possamos ficar mais centrados. Então é muito gostoso, vocês vão experimentar, vocês vão gostar de fazer. Faz com calma, né, tranquilidade, uma energia muito boa. Então vamos lá? Vamos ver a mensagem do nosso tarô da semana. Vou abrir aqui as cartas. Nós vamos puxar mais pra cá. Quero que vocês possam ver. Vou baixar um pouquinho a câmera do celular. Isso, acho que ficou melhor. Né? Então vamos lá. Qual o conselho do tarô, né? E sempre lembrando, né? Eu vou fazer o seguinte dessa vez. Eu vou tirar 3 cartas e vou dar um tempo para vocês escolherem uma carta. Vocês pensam, né? Vocês querem o assunto que vocês querem abordar, né? Sobre financeiro, relacionamento, né? Que possa ajudá-los, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar 3 cartinhas, vocês vão escolher a carta de número 1, a carta de número 2 e a carta de número 3, tá ok? Aí, vai ser direcionada para o número que vocês escolherem, tá? Mas também vocês podem escolher as 3, tá? Que o conselho, depois eu vou falar de uma forma geral, tá ok? Mas é bacana, né? Vocês podem escolher uma para ser mais direcionado para cada uma de vocês. Vamos lá? Então, vou escolher a primeira carta. Essa carta aqui é a carta de número 1. Vou colocar aqui, tá? Carta de número 1. Mais pra cá, isso. A carta de número 2,
aqui no meio, e a carta de número 3, tá? Então, acho que dá pra ver bem aqui assim, isso, tá? Então, quando vocês forem assistir a esse vídeo, vocês se concentram, tá? Faça 3 respirações profundas, feche os olhos, um silêncio e escolha uma carta, tá? Então, vocês vão olhar aqui, essa é a carta de número 1, tá? Essa é a carta de número 2 e essa é a carta de número 3. Aí eu vou ler na sequência, tudo bem? Aí eu vou dar um tempo, vocês vão escolher. Pronto, já escolhi as suas cartas. Então vamos lá para a primeira carta. Então vamos lá. A carta de número 1, para quem escolheu, é a carta da Lua, tá? Essa carta da Lua, ela fala muito do nosso emocional, das nossas águas internas. Quando eu falo nossas águas internas, porque a água, tá? Ela se refere ao movimento, tá? Interno, né? Fala das marés, né? Então, uma hora a maré está alta, uma hora a maré está baixa, tá? Então, nós temos muitas oscilações durante, né? Às vezes a semana, às vezes a gente muda de humor, e ela fala muito sobre o nosso emocional. Então, é bom para quem tirou a carta de número 1, começar essa semana a se perceber mais, né? A cuidar do seu lado emocional, do seu lado mental, tá? Não só do físico, tá? Mas é um momento mesmo, quem escolheu essa carta, porque provavelmente esteja passando por um momento um pouco mais delicado, as emoções estão, vamos dizer assim, talvez a flor da pele, né? Então, talvez seja uma semana, né, de resgatar algumas coisas, né, de acalmar, de se tranquilizar, tá? Então, tá voltado mesmo mais para a emoção, né, para o seu sentimento, o que está acontecendo aqui dentro de você. Porque as nossas emoções, nossos sentimentos, né, se a gente não saber cuidar, né, vai acabando se a gente começa a acumular, como posso dizer assim, né, mágoas, ressentimentos, pensamentos de tristeza, né, ficar remoendo o passado. Então tudo isso, né, vai se acumulando e acaba atingindo o nosso físico, se transformando, né, numa doença física, né? Então muitas vezes a gente já tem uma doença física instalada, né, por conta de muitas vezes do nosso emocional que a gente não soube cuidar, não soube lidar, né? A gente vai passando por cima dos nossos sentimentos, das nossas emoções, feito um trator, tá? Então é bom a gente se olhar essa semana, vamos cuidar essa semana do nosso emocional, tá ok? Então fazer coisas que vocês gostem de fazer, né? Respirar mais, trazer essa paz interior, trazer essa tranquilidade mais para perto de vocês, tá? Então é um momento mesmo de um autocuidado, tá? Porque ela fala muito das emoções, tá? E tomar cuidado também para não, como eu posso dizer assim, não entrar muito em conflito, em discussões, tá? Então tem que acalmar, como eu falo sempre, as nossas águas internas. Vamos tranquilo, não vamos deixar borbulhar, ferver, né? Se eu falo acalmar as águas, né? Que a gente tem que temperar, né? Tem que ser aquela água mansa, calma. Não deixar ferver, né? Borbulhar para sair para fora da panela. Aí, né? Já viu. Né? Então, não vale a pena a gente discutir muitas vezes, né? Tem que parar, pensar, raciocinar, né? Que a gente não vai conseguir resolver,
né, no meio da discussão, tá ok? Só vai fazer com que a vibração energética caia, né? Aí a gente fica desanimado, sem energia, para que a gente possa fazer as nossas coisas. Então, vamos ficar ligado nas nossas emoções para a gente poder manter o nosso padrão vibratório mais elevado, ok? A carta do meio é a carta da Imperatriz. É bem interessante, né? Eu tô lendo uma carta, essa aqui é a número 3, na carta de número 2, tá? Que é do meio, que é a carta 3 da Imperatriz. Mas quem escolheu o número 2, a Imperatriz, ela fala assim, né? Como eu tô falando das emoções, o que que acontece? Vocês têm tudo na mão, tá? Tem o garfo e a faca na mão. Tá? Você já tem todos os instrumentos magísticos, né? Pode ver aqui que ela tem o cedro, ela tá no trono. Ela é uma rainha, só que ela não se vê, ela não se enxerga, tá? A Imperatriz é assim, ela tem tudo. E a Imperatriz é muito mãezona. Então, se sair essa carta, quem escolhe essa carta número 2, é como eu sempre falo, né? Talvez vocês não estão se vendo, vocês querem fazer só para o outro, tá? Vocês acham que ter uma vida plena é viver para o outro. E ser bom é fazer só para o outro. Não. Você não está sendo bom, nem para você, nem para o outro, tá? Porque quando a gente faz só para o outro, sem nos enxergar, a gente acaba depois cobrando do outro, né? Quando a gente sofre, então você geralmente quer um retorno do outro, porque você fez muito pelo outro, não fez para você. E quando a gente se vê, quando a gente faz pela gente, a gente acaba ajudando as pessoas ao nosso redor naturalmente, sem cobrança, tá? Então, às vezes aqui vocês querem abraçar, que eu escolhi essa carta aqui, que é abraçar todo mundo, né? Quer agradar a todos, tá? E muitas vezes querem agradar para poder se fortalecer, para poder se sentir, como eu posso dizer, a poderosa, né? Eu posso. Não, muito pelo contrário, tá? Vocês estão demonstrando fragilidade quando a gente quer crescer, né? Preocupado com a opinião do outro, né? Então essa carta tem muito a dizer assim, né? Às vezes você cuida tanto, né? Ah, nossa, mas eu faço, eu aconteço, eu trabalho fora, eu isso, eu aquilo, né? Mas sempre em função do outro. E quando esse outro vai embora, né? Ou até mesmo, né, desencarna, há um vazio imenso dentro de você, né? Porque você não se acolheu, você não se nutriu, você colocou toda a sua energia em cima do outro, a sua expectativa em cima do outro, tá? E aí, quando o outro se vai, você se sente pouca por dentro, porque você nunca se nutriu, você nunca se alimentou, tá? E aqui é uma carta, ela tá cercada por um trigo, né? Por uma terra fértil, tá? Então, você é uma terra fértil, tá? Mas primeiro você tem que se nutrir, se fortalecer, para assim poder dividir com o outro, tá? Então, essa é uma carta muito interessante para vocês se avaliarem, enxergar todo o seu potencial, tá? A gente não precisa da validação do outro, porque a gente faz muitas coisas querendo a validação do outro, né? Que o outro concorde, que o outro fala, nossa, que bacana que você fez. Às vezes você quer fazer um novo empreendimento, alguma coisa, mas você quer a aprovação do outro. Então não espere a aprovação de ninguém, principalmente esse ano. Esse ano não é para esperar a validação, a aprovação de ninguém. É para vocês fazerem por vocês e confiar em vocês. Eu quero fazer, eu vou fazer independente do que o outro pensa, tá? Vocês têm o poder na mão. Então essa carta, para quem tirou essa carta aqui, tá? Aí tem muito a ver com a carta da lua, né? Porque fala do emocional também, tá ok? Porque aí depois você faz pelo outro, né? Quando você não recebe aquilo que você espera, você deposita uma expectativa no outro, aí você se derrete feito uma gelatina. Aí depois é difícil se recompor. Então é um gasto de energia, tá? Então vamos começar a mudar essa forma de pensar, de ver a vida, tá ok?
essa carta aqui, olha, é a carta, né, do julgamento, né? Aqui, ó, tá? Quem tirou a número 3. Essa carta, para quem tirou a número 3, ela tá querendo dizer para você que tá tudo bem, que tá tudo certo, tá? Que não tem nada errado, né? Muitas vezes a gente fica, né? Puxa, será que eu fiz certo? Eu não fiz? Eu deveria ter feito isso? Eu deveria ter feito aquilo? Não. E assim, aqui fala numa carta, o que passou, passou, tá? A gente tem que deixar o passado, né? A gente só fica com o aprendizado, né? E constantemente o passado aqui, ó, eu tô falando aqui agora, daqui 1 minuto já é passado, né? Então, o que eu sempre falo, o importante é a caminhada, tá? É o passo que eu dou em frente, tá? Então, não se prenda a nada do passado. Comece a se libertar, porque o seu presente é aqui e agora e tá tudo certo, tá? Que fala para não ficar se lamentando que deixou de fazer. Eu poderia ter feito isso, hoje eu tô numa certa idade, eu poderia ter feito isso no passado, não tenho mais tempo, não. Você tem que fazer o aqui e o agora. Fica se lamentando que deixou de fazer, que poderia ter feito, que não fez, será que dá tempo? Não, dá tempo de fazer muita coisa ainda, tá? Muita coisa, dá para fazer muita... para quem pensa em fazer uma transição de carreira, que realmente queira fazer uma mudança na vida também, né? E tá tudo firmado, tá? Quando a gente se propõe a fazer algo pra gente, tá tudo certo, a gente tem toda a espiritualidade ao nosso lado, tá? Então, quando a gente pede auxílio da espiritualidade, eles nos ajudam quando a gente faz a nossa parte. A gente tem que fazer o nosso 50%, 50% a espiritualidade vai fazer pra gente, mas a gente tem que dar sempre o primeiro passo, sempre, né, em direção àquilo que a gente quer, tá? E parar de se lamentar com coisas que vocês deixaram de fazer, tá? Que não vai voltar atrás, mas eu posso fazer um novo, eu posso, né, começar algo novo, tá? Então pensa nisso, tá? Não fica se perdendo em pensamentos e não vai levar a nada. Pensa no que eu posso fazer hoje, no meu tempo hoje. Mas não se prender em questão de idade, essa aqui, eu vai dar tempo de fazer. Não, faça, caminhe, tá? Faça por você hoje. Amanhã também a gente não sabe, né? O futuro. Então faça o melhor para você hoje a cada dia, tá ok? Essa é a mensagem da carta, né? Do julgamento, ok? Então aqui é bem interessante nessas 3 cartas, né, ajuntando, né, contando a carta da lua, então ela tem a ver muito com o nosso emocional, com os nossos sentimentos, aí entra a carta da imperatriz, né, porque muitas vezes nós nos deixamos abater, ficamos deprimidos, né, ansiosos, né, porque a gente está sempre preso ao passado, muitas vezes, com pensamentos, né, que ele faz sempre remoendo a mesma coisa, pensando da mesma forma, né? E a gente tem todo o poder na mão, todo o potencial, só que a gente costuma dar o poder na mão do outro, né? A gente sempre que o outro que vai fazer melhor, o outro, né? E a gente, né? Então vocês têm que ver o que vocês podem fazer por vocês. Primeiro lugar é a gente, tá? Porque a gente estando tranquilo, fortalecido, equilibrado, automaticamente a gente consegue auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Porque a gente vai ter o que doar. Se a gente não se nutre, se a gente se enfraquece, né? A gente vai doar o quê? Né? A gente vai cada vez mais se enfraquecendo, aonde a gente começa a ter, né, os nossos problemas emocionais, né, como eu posso dizer, as doenças emocionais, né? A gente não consegue trazer o equilíbrio para nossa vida, a gente não consegue trazer as nossas realizações, né, a paz interior, né? E a paz, o nosso equilíbrio é uma conquista diária, né? Todos os dias a gente, né, tem que estar sempre vigilante, né? Sempre olhando, primeiramente, sempre pra gente, o que eu tô fazendo por mim, né? Natural que tem momentos que a gente possa não estar muito bacana, não estar muito bem. Um dia a gente, né, tá meio desanimada, normal.
O segundo dia já é um alerta, o terceiro dia já é preocupante, né? Então tem dia que a gente não tá bem, mas no outro dia a gente já levanta, já se anima, né? Tá cansado? Vai descansar. Eu sempre falo assim, se tá exausto, tá cansado, descansa, né? Muitas vezes a gente se culpa por estar descansando, né? Porque o bom do descanso é aquele descanso sem culpa, é um descanso do merecimento. Eu fiz o meu melhor, agora eu quero descansar. Agora eu quero respirar e descansar, ganhar novas energias, né? Para depois vir novas ideias, novas realizações. E a vida é assim, né? Enquanto a gente estiver aqui respirando com saúde, né? A gente tem que ir caminhando, gente. Não tem outra saída. É caminhar, né? Da melhor maneira possível, caminhar com alegria, né? E as coisas, elas acontecem, né? As circunstâncias. A gente tem apenas que observar, né? Cada uma de uma forma, cada uma de um jeito. E a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, né? A gente não adoecer. Por isso que eu falo, autocuidado. Cuide-se de vocês. Tem várias formas de se cuidar. Várias formas. Vocês têm que colocar em prática, que vocês vão ver o que vocês conseguem e vocês vão ter uma saúde, né, física, uma saúde mental, uma saúde emocional. Tudo bem? Então é isso, o recadinho dessa quarta-feira para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, eu vou completar agora, né? Para terminar, eu vou tirar aqui uma cartinha apenas do baralho cigano, tá? Uma dica da semana para vocês estarem bem, tá? O que o baralho cigano possa trazer para nos ajudar. Vou colocar aqui. Eu acho que o baralho cigano também, ele é mais, o tarô ele fala mais, de uma forma mais profunda. Eu falo que o baralho cigano ele é mais prático. Vamos lá, aqui. Olha só que interessante, essa é a carta da foice, tá? Tudo isso que eu falei pra vocês, vocês têm que começar a fazer o quê? Alguns cortes na vida de vocês. Se vocês querem cuidar da vida emocional de vocês, se vocês querem se sentir bem, né? Se vocês querem realmente encontrar um equilíbrio, vocês precisam começar a fazer cortes. Quando sai a carta da foice, é uma carta, na verdade, de ação. Porque tem fins de ciclos naturalmente, né? Coisas que se rompem, né? Mesmo sem a nossa vontade. Acaba, o final não faz parte da nossa decisão. Mas a carta da foice é uma carta de ação, que depende da nossa decisão. Então, é uma semana também para vocês verem aquilo que já não está sendo legal na vida de vocês, né? Então, o que eu preciso fazer para cuidar do meu emocional, tá? Que tipo de corte que eu preciso? O que eu preciso romper, né? Pessoas que realmente são tóxicas na minha vida, que eu preciso me afastar. Pode ser, né? Ou também dentro de casa, realmente, que eu preciso colocar alguns pingos nos is, falar não, tá? Porque a carta da foice quer dizer quando eu quero falar não, né? Eu tô cortando, eu não quero mais, chega, tá? Então você tem que aprender a falar não, porque a carta da imperatriz é sempre sim, né? Ela quer ajudar todo mundo, ela quer acolher todo mundo, né? Mas ela tem que se enxergar, né? E colocar limites, tá? Como a carta, né? Que aqui diz, né? Cortar o que? Coisas do passado, né? Fazer uma limpeza, né? Para que vocês possam caminhar para frente, viver o presente, porque tá tudo certo, tá? Tudo que vocês estão vivendo hoje, agora, tá tudo certo, tá? Então é isso que ela quer dizer. Esqueça o passado, corta relação com coisas que já não nos fazem bem, né? Coisas que já passaram, que é do passado, mas a gente guarda como se fosse que estivesse no presente, tá? Só vai nos adoecer, tudo bem? Então essa carta aqui, essa mensagem é a carta do corte, da ação, do aprender a dizer não, né? Algumas coisas que vocês já não servem mais, que já não querem, vocês não querem mais passar por isso, só depende de vocês,
tá? Então a carta da foice quer dizer que depende muito de vocês, né? Tá esperando uma decisão e falar isso eu quero, isso eu não quero e ponto, tá? É isso aí a mensagem, tá? Então espero que vocês tenham gostado, reflitam bastante, tá? Que essa é a mensagem para cada uma de vocês. Para muitas pode fazer muitos sentidos, para outras mais ou menos, ou para de repente, parece que não tem nada a ver, mas às vezes lá na frente, né, acontece alguma situação e vocês acabam lembrando dessa leitura e veem que realmente, né, se encaixa na vida de vocês. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham, né, uma boa semana, tá? E reflitam, né? E eu penso que a cada uma de vocês, de que a cada dia vocês possam realmente se enxergar um pouquinho mais. Se ver um pouquinho mais, vocês vão ver essa transformação e lá na frente poder falar, puxa vida, nossa, eu nunca me vi, eu nunca me enxerguei. Agora que eu estou me sentindo, né? E saber entender que a gente não está aqui para viver, em prol do outro, né? Que a nossa felicidade não depende do outro, a nossa felicidade depende só da gente. A gente tem que aprender diariamente, né? Isso eu falo para vocês, falo para mim também, que a gente passa por situações, né? Mas a gente vai nos fortalecendo a cada dia, a gente vai evoluindo, né? E vai nos beneficiando a cada dia. Isso que é mais importante, tá ok? Então fique com Deus, que Deus possa abençoar o lar de cada uma de vocês. Tchau, até semana que vem.